Fala pessoal, soluções para um novo mundo. As atitudes que você toma na vida vão determinar as atitudes que a vida vão tomar em relação a você. Sartre diz uma frase que é o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Há uns dias atrás, após eu publicar os meus primeiros vídeos, que faz um pouco mais de 3 semanas aí, encontrei um amigo numa loja e ele gerencia essa loja lá. E ele pegou e começou a brincar comigo e ele falou assim: ah, fica fácil você dar aquelas dicas. Até falou para mim assim: você viu essas dicas, algumas coisas vistas no YouTube, aí você posta, fica fácil falar desse jeito, mas a vida real é totalmente diferente e tal. Eu falei para ele assim, não vou citar o nome dele, mas assim, eu falei para ele: fulano, cara, eu sempre fui vendedor. Eu sempre fui vendedor, minha vida inteira eu fui vendedor. Trabalhei em lojas de venda, trabalhei em restaurante, trabalhei em lanchonete, trabalhei em pizzaria, trabalhei no Mr. Shake, trabalhei no McDonald's, trabalhei em loja de roupa, trabalhei em lojas de artigos importados, de armarinhos e eletroeletrônicos. Como você está falando isso, eu trabalhei na Gold, produtos de limpeza, porta a porta, eu trabalhei por quase 2 anos e meio, só na rua, cara, fazendo isso. Como você fala isso? Eu falei: é que você me conhece agora, com uma outra profissão, com outro segmento. Aí ele deu risada e falou assim: ah, eu já tentei implementar algumas coisas aqui com alguns funcionários e não funciona e tal. E eu conheço ele, não foi uma discussão, não foi nada assim. A gente estava brincando e ele aproveitou para soltar esse dedo. Aí eu fiz o seguinte desafio para ele, eu falei para ele assim: eu compro um sabonete por R$1 e eu consigo vender por 10. Ele deu risada e falou: eu duvido. Falei: então tá fechado então. Até brinquei com ele, falei: vamos valendo uma coca nisso. Ele falou: tá pago então. Aí eu fui e comprei esse sabonete, tá aqui o preço, ó, R$1,95. Falei R$1, mas R$1,95, porque esse sabonete é meio caro. E aí o que aconteceu? Eu peguei e fiz uma dessa. Só que mais bonito, mais elaborado. Isso aqui eu fiz com o que sobrou, que eu comprei 2 sabonetes desse. E aí o que acontece? Fui no mesmo lugar onde ele trabalha, no horário que ele não estava, e lá trabalham 6 meninas e 2 rapazes. Cheguei lá e mostrei para as meninas. Falei para ela: isso aqui você deixa aberto dentro do seu guarda-roupa, numa estante, não sei o que. Ele perfuma todo o ambiente. Toda vez que você abrir a porta, o cheiro vai vir, tal, não sei o que. E eu acabei vendendo para a menina por R$12. E o que eu fiz? Eu falei: eu posso filmar você me pagando, você realmente ficando? Ela falou: claro. E nisso, ele estava voltando do almoço. Aí eu peguei e mostrei pra ele, falei pra menina assim: mostra pra ele o que você comprou. Aí ela mostrou que estava mais bonito, mais elaborado do que esse aqui, claro. E aí ela pegou e ele falou assim: mas como assim e tal? E eu falei pra ele, eu falei que eu venderia um sabonete de R$1 por 10, cara. E eu falei: eu vendi por 12, porque eu tirei um acréscimo aqui, porque o sabonete era mais caro do que eu pensava. Sabe o que ele falou pra mim? Ele disse assim: mas isso não é um sabonete, isso é uma rosa, é um não sei o que. Eu falei assim pra ele, falei: amigão, me deram um limão e eu transformei numa limonada. É simples assim. A solução tá aí, as portas abertas, a luz do dia, a cara de tudo. Resolve quem quer. Eu vou tentar achar uma foto. Eu comprei um capacete numa lojinha dessa de brechó, perto da Paranapanema. A Paranapanema é aqui, a Rua da Feira. Tem um brechózinho aqui, ó. Eu achei esse capacete lá. Eu paguei R$40 nesse capacete. Sabe por quanto eu vendi para um menino de Piraju? Eu vendi por R$250. Olha por quê. Aí você vai dizer assim: ah, mas você sabe mexer com isso, você tem habilidade, você sabe fazer coisas. Mas aí é que tá. O valor das coisas, ela precisa passar pelas suas mãos. Eu havia dito em outro vídeo passado que assim, você tem que se valorizar, você tem que conhecer o valor do seu produto, da sua mão de obra, do que você faz. E é para tudo. Quando eu falo isso, é para tudo. É para relacionamento, é para trabalho, é para amizades, é para escola, é para tudo. Se você não saber quanto você vale, você não saber o que você é ou não capaz de fazer ou transformar, não vai resolver de nada. Eu vou contar uma reflexão aqui e eu gostaria que você entendesse. É uma reflexão que eu juntei algumas partes que eu já tinha ouvido em algum lugar e criei essa reflexão com base nos acontecimentos, né? Dessa estrutura que eu vou te dizer. Um certo pai
estava tentando ingressar o filho no mercado de trabalho, queria que ele estudasse e se formasse e fosse alguém. Só que o filho era muito pessimista, só via coisa ruim em tudo. Mandava fazer um serviço, ele dizia que é muito ruim, que não consegue, que era aquilo, que aquilo outro. Só que, com o passar do tempo, esse rapaz acabou ingressando, né, numa carreira, num determinado serviço, se casou e tinha família. E toda vez que ele encontrava o pai, ele dizia para o pai que alguma coisa estava ruim, que estava difícil, que ele não conseguia, sempre pessimista. Passou algum tempo, esse rapaz veio para a casa do pai um dia, estava extremamente depressivo, quase chorando, e o pai perguntou para ele: o que aconteceu? Aí ele falou: minha vida está um inferno, eu não consigo nada no trabalho, eu não consigo desenvolver, eu não consigo crescer, meu salário não aumenta, as dificuldades em casa, as contas só aumentam, eu não consigo pagar meu carro, a mulher não me ajuda, só fica me criticando, falando que eu não posso, a minha vida é um inferno, eu não consigo fazer nada de bom, e pai, eu não consigo crescer, eu não consigo evoluir. E nessa situação, o pai pensou bem, chamou o filho e levou até uma oficina, onde ele preparava os materiais deles, de torno e outras coisas. E aí ele fez o seguinte: ele foi do lado de fora, onde havia um canteiro, e foi lá e catou um punhado de lama em uma bacinha. Pegou a lama lá, aquela lama bonita, pegou a lama, colocou numa bacinha bonitinha, levou lá para dentro, catou uma barra de ferro, colocou do lado e pegou um caneco com água. Aí ele tinha um forno desses industrial, que torneiro geralmente tem para derreter ferro, condimento, o material ali que ele usa, né, matéria-prima. E ele pegou e falou pro filho: senta aí. O filho sentou, aí ele foi e perguntou pro filho: qual desses material você gostaria de ser? Qual desses aqui você gostaria de ser para enfrentar a vida que você enfrenta? O menino pensou bem, falou: bom, lama eu não quero ser. Água, talvez. Mas acho que eu queria ser o ferro. Queria ser forte como ferro, firme como ferro. Aí o pai falou: tudo bem. A hora que o forno aqueceu, o pai foi lá e fez o seguinte: pegou a barra de ferro e colocou lá no forno. Quando chegou a uma determinada temperatura, o ferro derreteu e saiu pelas extremidades, onde tem aquele suco, aquelas canaletas. O pai não falou nada, foi lá e catou a lama. Catou um bolinho de lama e jogou no mesmo fogo. Esperou um tempo, esperou um tempo, esperou um tempo, esperou um tempo, esperou um tempo. Depois de um certo tempo, ele foi lá e tirou. E aí, a hora que o forno aqueceu de novo, ele pegou o jarro de água e jogou. O que aconteceu? A água, a hora que bateu ali, ela evaporou, subiu aonde havia a proteção, né, de ferro em cima. Ele ficou tudo ali, umedeceu e escorreu para as laterais e começou a pingar. Aí o pai olhou para o filho e falou para ele: filho, essas três substâncias, ao enfrentar o fogo, se transformam. O ferro ele é muito forte, mas ao enfrentar o fogo, ele fica mole e derrete. A água, aliás, o barro, ele é mole, sem forma, sem força, mas ao enfrentar o fogo, ele endurece. E a água, ela se transforma. Ela enfrenta o fogo, ela se transforma, ela evapora, e depois um sistema de como é que eu vou explicar? De destilação, ela vira água de novo. Então ela é água, se transforma em vapor para se livrar do calor, e quando ela entra em contato com a atmosfera, com o frio, ela vira água de novo. Assim é a gente. A gente às vezes é duro, mas na hora de enfrentar o fogo a gente acaba amolecendo, né? E às vezes a gente é mole como a lama, e ao enfrentar o fogo a gente endurece. O barro, quando você põe no fogo, ele endurece, se solidifica. Assim são as magmas vulcânicas, que é um barro incandescente. Quando ele entra em contato com o frio, que ele resfria, ele vira essas rochas, né? E a água, ela é assim, você aquece, ela evapora, e depois que ela esfria, ela vira água de novo, e vira um ciclo. Então, das duas uma,
Quando você enfrentar o fogo da vida, as dificuldades, é isso que ele quer dizer, quando você enfrentar todas as dificuldades que a vida vai pôr, e ela vai pôr, você tem que entender que a vida vai ser cacetada o tempo inteiro. Gente querendo puxar o seu tapete, gente querendo mentindo para você, pessoas querendo tirar o seu emprego, pessoas querendo tomar o que você tem, ter o que você tem, interromper a sua vida, o seu trabalho, interromper no seu relacionamento, você está namorando e outras pessoas, de repente ninguém nem te queria, ninguém nem queria aquela outra pessoa, mas no momento em que você e ela decide ter um relacionamento, outras pessoas vão querer entender o que você tem de bom ou o que aquela mulher ou aquele rapaz tem de bom. E aí vai ficar interferindo, não porque eles gostam da pessoa, mas eles querem tirar ela de você. É simplesmente assim, vai ser um bombardeio o tempo inteiro, a vida vai colocar você no fogo o tempo inteiro, você vai juntar dinheiro, vai aparecer um problema, você vai ter que gastar esse dinheiro, começar do zero de novo, vai ser o tempo inteiro assim. Mas como esses 3 elementos que a natureza nos dispõe, que é o ferro, que é o barro e que é a água, todos ao enfrentar o fogo, eles se transformam em um outro condimento. Eles se transformam numa outra coisa, surpreendendo até mesmo a lógica, né? De que o ferro era tão forte e não suportou o fogo e derreteu. O barro que era viscoso, que era mole, ao enfrentar o fogo ele endurece e fica rígido. E a água, ao enfrentar o fogo, ela se transforma. Se transforma em vapor e quando ela se encontra com o meio de novo, ela volta a ser água. Ela não deixa, ela não perde a sua essência. Acaba virando uma água destilada até. Então, qual é a dica que eu quero te dar? Assim como eu ia colocar o vídeo aqui dando a resposta dele. Eu achei que ia ser engraçado, que ia ser legal. Eu achei que ele ia me dar até uma força, mas ele pediu para mim não falar o nome dele, nem ao lugar onde ele trabalha. Pediu, tudo bem, não tem nada de errado. O que vale é que ele sabe que eu compro um sabonete por 1 e vendo por 10. Porque venda é venda. Você pode vender um sabonete, você pode vender um carro, você pode vender uma casa, você pode vender uma roupa. Venda é venda. Você vai precisar dos mesmos artifícios, das mesmas artimanhas, dos mesmos gatilhos mentais. Você vai precisar do mesmo sistema de abordagem e de convencimento. Você tem que entender as pessoas, descobrir a necessidade que ela tem e ser um canalizador de soluções para que essa pessoa seja suprido sempre que necessitar. Consegue entender? Assim sou eu e assim é você. A vida vai provar a gente o tempo inteiro. Então, caiu? Levanta. Caiu? Levanta. Como eu disse de princípio, eu quero terminar com essa frase. As atitudes que você toma na vida vai determinar as atitudes que a vida toma em relação a você. A proporção do que a vida te cobra, ela vai te pagar. Consegue entender? Da mesma forma que ela exigir de você, o próprio Cristo ele vai dizer, porque aquele que muito for dado, muito será cobrado. Então se você está sendo cobrado é porque tem muita coisa por trás disso. Se o seu patrão está te exigindo muito, é porque ele conta com uma capacidade de execução maior da sua parte. Fica aí a dica, espero que essa reflexão tenha trazido um pouco de luz para você. Se você tem alguma coisa acumulada, algum talento que você pode transformar, faça, tente, né? Consiga se reconstruir como pessoa, como profissional. Muitas ideias elas partem no momento de dificuldade. O ser humano, quando ele está pressionado demais, ele tende a avançar. Na natureza é assim, se você pegar o cachorro mais covarde, mais dócil do mundo e colocar ele no canto e começar a apavorar ele, vai chegar uma hora que ele vai te atacar, porque ele precisa sair daquele canto. Assim somos nós, a vida te colocou no canto, a vida te colocou pressionado, sem te dar nenhuma saída, vai para cima. Eu disse uma frase e volto a repetir. Quando a vida vier para cima de você, revide, esteja pronto para atacar. Essa vida é uma guerra. E você não pode jogar a toalha. Não agora. Soluções para um novo mundo. Eu sou o Fernando. Espero que tenha gostado. Saúde e sucesso a todos. E até mais.